Olá, meu nome é Thaís e eu sou professora da pós-graduação e eu estou aqui para falar hoje um pouquinho das políticas públicas e das legislações. Eu sou psicóloga de formação, sou psicopedagoga e sou mestre em reabilitação do equilíbrio corporal e inclusão social. Vamos lá. Políticas públicas da educação inclusiva. Existem várias leis e documentos internacionais que estabelecem os direitos das pessoas com deficiência em nosso país. Vamos a elas. 1988. A Constituição da República prevê o pleno desenvolvimento de todos os cidadãos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de preconceito, discriminação. Garante o direito de escola para todos e coloca como princípio para a educação o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Eles colocam esse acesso aos níveis mais elevados de ensino, pois não havia este acesso. Inclusive, as mulheres não tinham acesso à educação, né? Existia uma grande discriminação em relação à raça, à cor, principalmente nessa época onde o negro era muito discriminado. Em 1989, existe uma lei que diz que é crime cancelar, extinguir matrícula, recusar ou suspender a matrícula de cada estudante que tivesse deficiência em qualquer curso ou nível de ensino, tanto público quanto o privado. A pena para quem infringisse essa lei em 1990 vem a ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante o direito à igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola, sendo o ensino fundamental obrigatório e gratuito, também aos que não tiveram acesso na idade que deveriam ter tido, o respeito dos educadores e o atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular. Vamos de novo à declaração, a famosa Declaração de Salamanca, né? 1994. O texto, que não tem efeito de lei, diz que também devem receber atendimento especializado crianças excluídas da escola por motivos como trabalho infantil e abuso sexual. As que possuem algum tipo de deficiência mais grave devem ser atendidas no mesmo ambiente de ensino que todas as outras crianças. Em 1996, a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, provocou uma confusão, dando a entender que, dependendo da deficiência, a criança só podia ser atendida em escola especial. Na verdade, o texto em si diz que este atendimento especializado ele pode ocorrer em classes ou em escolas especiais, quando não houver a possibilidade de oferecer esse tipo de atendimento em escolas comuns. Em 2000, a lei número 10.048 e a 10.098 diz que a primeira lei, 10.048,
diz que deve ter atendimento prioritário às pessoas com deficiência nos locais públicos. A segunda lei estabelece normas para que exista o acesso físico e define como barreira obstáculos nas vias e no interior dos edifícios, nos meios de transporte e tudo que dificulte a expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio dos meios de comunicação. Meios de comunicação que sejam ou não de massa. 2001, Convenção da Guatemala, põe fim às interpretações confusas das leis de diretrizes de base, deixando claras as impossibilidades de tratamento desigual, com base na deficiência. O acesso ao ensino fundamental é um direito humano e não se pode privar pessoas com idade escolar deste ensino, mantendo-as unicamente em escolas ou em classes especiais, fere a Convenção e a Constituição. Vejam há quanto tempo esta lei foi instituída e hoje em dia ainda encontramos classes especiais. A Constituição da República diz que o desenvolvimento dos cidadãos deve ser pleno, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Garante o direito à escola para todos e coloca como princípio para a educação que estes tenham acesso aos níveis mais elevados de ensino, acesso à pesquisa, à criação artística, de acordo com a capacidade que cada um apresentar. Os desafios da educação inclusiva. A educação inclusiva, ela compreende a educação especial dentro de uma escola normal, considerada normal, não é? Uma escola que tem espaço para todos. Favorece a diversidade, porque considera que todos os alunos podem ter algum tipo de necessidade especial em algum momento da vida escolar. No entanto, necessidades que interferem de maneira significativa no processo de aprendizagem, elas exigem uma atitude específica da escola, né? Por exemplo, utilização de apoio, de recursos especializados, como no caso de Libras, né? Para garantir a aprendizagem de todos os alunos. A educação é um direito de todos e deve ser fortalecida para que haja um pleno desenvolvimento da personalidade e do indivíduo enquanto um ser global. Deve-se respeitar todos os direitos, todos os deveres, respeitar a liberdade. Este seria o primeiro passo para a construção da cidadania, trabalhando a autoestima e fazendo com que o indivíduo se sentisse fazendo parte da sociedade em que ele está inserido. Educar inclusivamente significa todas as crianças dentro de um mesmo contexto escolar. Optar por esse tipo de educação não significa negar dificuldades dos estudantes. Pelo contrário, com a inclusão, as diferenças não são vistas como problemas, mas como diversidade. É essa variedade a partir da realidade social que pode ampliar a visão de mundo e desenvolver oportunidades de convivência a todas as crianças. Então vamos clarear um pouquinho mais o que seria diversidade. Diversidade é um espaço que incorpora pessoas que apresentam
necessidades especiais ou não, mas que aprendem todas juntas com o mesmo tipo de currículo e que podem apresentar problemas ou dificuldades de aprendizagem, independente de terem algum tipo de deficiência física ou mental. Preservar a diversidade que se encontra na realidade social, né? Isso faz com que haja uma oportunidade para se dar atenção às necessidades educacionais, dando ênfase nas competências, capacidades e potencialidades do educando. Carvalho, ao refletir sobre a abrangência do ensino e do significado de educação inclusiva, ele diz que estaremos considerando a diversidade de aprendizes e o seu direito à igualdade, fazendo com que se equiparem oportunidades, garantindo a todas as pessoas, incluindo as pessoas com altas habilidades, os superdotados, o direito de aprender e aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Aprender a ser, isso é uma coisa importante. É o resgate ou a reestruturação da autoestima do indivíduo como alguém que é um ser participante do mundo, ativo, incluído nas atividades do dia a dia. No Brasil, existe uma regulamentação mais recente que funciona como uma bússola para o sistema educacional, que é o Plano Nacional de Educação, o PNE. Esse documento, ele diz que a nova função da educação especial é uma modalidade de ensino que ultrapassa todos os segmentos da escolarização, da educação infantil até o ensino superior. Proporciona um atendimento educacional especializado, disponibiliza serviços próprios para esse atendimento, orientando os alunos e os professores quanto à utilização da melhor forma possível nas turmas comuns que fazem parte do ensino regular. O PNE considera público-alvo de educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, educandos com deficiências visuais, físicas, auditivas, múltiplas e intelectuais, e os transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, os superdotados. Se o aluno apresenta uma necessidade específica que vem em função das condições que ele apresenta ou das suas características, ele poderá solicitar, além dos princípios comuns da educação na diversidade, alguns recursos diferenciados, que são aqueles que utilizados pelas necessidades educacionais especiais. Ele poderá se beneficiar de apoios de caráter especializado, como o ensino de linguagem e códigos específicos de comunicação e sinalização, isso no caso da deficiência visual e auditiva. Mediação para o desenvolvimento de estratégias de pensamento, no caso das deficiências intelectuais. Essa mediação para o desenvolvimento de estratégias de pensamento seriam as estimulações e as formas de tratamento condizentes aos indivíduos que apresentam deficiências intelectuais, adaptando-se assim
o material utilizado, as formas de comunicação, o ambiente físico, no caso da deficiência física, para que o indivíduo possa se locomover, para que ele possa ter um comportamento regularizado, no caso do transtorno global, e estar ampliando recursos e aceleração de conteúdos para indivíduos que possuem altas habilidades. A educação inclusiva tem sido um caminho importante e difícil, sendo que desde 1961 ele está instituído e ele não ocorreu. E ele abrange a diversidade frente à construção de uma escola que ofereça uma proposta ao grupo como um todo e a mesma proposta, atendendo assim às necessidades de cada um, principalmente aos indivíduos que correm o risco de serem excluídos em termos de aprendizagem e participação dentro da sala de aula. Além de ser um direito, a educação inclusiva é uma resposta inteligente às demandas do mundo contemporâneo. Incentiva a uma pedagogia que seja diferente, incentiva a uma revisão dos currículos de uma pedagogia que englobe as necessidades das pessoas, desenvolve competências interpessoais. A sala de aula, na realidade, ela deveria espelhar a diversidade humana, porque ela está inserida num contexto social. E a realidade humana, ela é composta de diversidades, de conflitos. Não se tem como esconder isso. Claro que dentro de um ambiente de sala de aula, aparecem novas tensões e novos conflitos, também fazendo com que isso sirva de incentivo para estimular habilidades para a convivência de uma forma democrática. O resultado final, desfocado pela miopia de alguns ou pelo não querer enxergar todo um processo político, todo um processo burocrático, um processo de discussão, que de uma certa forma não visa uma educação melhor para todos, que desvia isso, mantendo a discriminação, o preconceito. Algumas barreiras que podem impedir o acesso de alguns alunos ao ensino e à convivência estão relacionadas aos componentes e às dimensões dos fatores escolares ou da escolarização. Ocorrem também impedimentos por parte dos educadores. Vamos dar uma olhadinha nos principais pontos que os educadores trazem no exercício da educação inclusiva para todos. Alguns educadores reconhecem que a diversidade humana e as diferenças individuais que compõem lá seu grupo de alunos, a sua sala de aula, elas deparam com a urgência de transformar o sistema educacional. Ou seja, cada vez mais uma modificação dos planos, dos currículos, para que se possa ter qualidade de ensino para todos os estudantes. Não adianta a escola apenas integrar, ou seja, colocar em sala de aula ou dentro da escola todos os alunos que apresentem necessidades educacionais especiais. Existe a necessidade de condições para que se possa montar um projeto pedagógico inclusivo. A inclusão, ela deve garantir a todas as crianças e jovens o acesso à aprendizagem, por meio de
todas as possibilidades de desenvolvimento que a escolarização oferece, que não só o processo escolar, né? Escolarização no sentido de estar inserido num contexto educacional, mas que a educação em si, tanto a formal quanto a informal, e as duas unidas ainda mais, podem oferecer em nível de desenvolvimento cognitivo e global deste aluno. As mudanças, elas são imprescindíveis. Dentre elas, as modificações no prédio, né? As reestruturações físicas, a remoção das barreiras que as construções do prédio apresentam, a introdução de novas tecnologias e recursos, a oferta de profissionais para o ensino especial, que ainda é insuficiente, e a compreensão e a incorporação desses serviços na escola regular. Elas são necessárias para organizar o planejamento e a avaliação de ensino. Um outro ponto importante se refere à formação dos professores para a inclusão. E aí volta a questão: será que existe a necessidade de uma preparação especial ou uma preparação maior para estes professores que dão aula para a inclusão? Toda essa transformação me parece que exige professores preparados, além de currículo, de lugar físico, exige uma necessidade de pessoas mais instrumentadas para lidar com as necessidades do ensino inclusivo. O saber, ele vem sido construído à medida em que as experiências estão sendo acumuladas e as práticas anteriores, elas vão sendo transformadas. Em função disso, a formação continuada dos professores tem um papel fundamental na prática profissional. Existe a necessidade do acompanhamento das transformações. A inclusão de pessoas com necessidades especiais faz parte do paradigma de uma sociedade democrática que se compromete com os cidadãos e com a cidadania. Um projeto pedagógico é necessário para que norteie a ação, para que explicite a política educacional. E existe todo um compromisso com a formação de pessoas, com a formação de alunos, assim como ações que favoreçam a educação inclusiva. Existe a necessidade de que todos nós comecemos a pensar e as políticas, a democracia, os governos, em que estamos lidando com seres humanos, que existem necessidades que esses seres humanos precisam que preencham. A reabilitação de alunos com necessidades especiais, a inclusão desses alunos no meio social e de trabalho, o currículo que seja adaptado para todos os alunos, esta convivência no dia a dia, incorporando a realidade para a sala de aula. O projeto pedagógico que orienta as atividades em sala de aula tem revelado a concepção da escola
e as intenções da equipe de educadores. Com base no projeto pedagógico, a escola pode organizar seu trabalho, garante o apoio administrativo, técnico, científico às necessidades da educação inclusiva. Existe o planejamento das ações. Ela cria possibilidades para existências de propostas curriculares diversificadas e abertas. Ela flexibiliza seu funcionamento. Atende à diversidade dos alunos. Ela deve estabelecer rede de apoios que proporcionem a ação dos profissionais especializados, favorecendo assim o processo educacional. Enfim, é na sala de aula que acontece a concretização do projeto pedagógico, elaborado nos níveis do sistema educacional. Alguns fatores, eles podem influenciar a dinâmica da sala de aula e podem influenciar na eficácia do processo de ensino-aprendizagem. Planejamentos que contemplem regulações organizativas diversas, com possibilidades de se adequar e flexibilizar esse currículo, essa eficácia no ensino e na aprendizagem, que tem sido muito discutida como opção para o rompimento com estratégias de práticas que limitam o aluno. Para que se reestruture ou para que se estruture a flexibilização na escola inclusiva, é necessário que se reflita sobre possíveis ajustes relativos à organização didática. Qualquer adaptação não poderá constituir um plano paralelo. Existe a necessidade de se flexibilizar ou adequar a prática pedagógica para se estar a serviço de uma única premissa: diferenciar os meios para igualar os direitos, principalmente o direito à participação e ao convívio. O desafio agora é avançar para uma maior valorização da diversidade, sem ignorar o comum entre os seres humanos. Destacar muito o que nos diferencia pode conduzir à intolerância, à exclusão ou a posturas fundamentalistas que limitem o desenvolvimento das pessoas e das sociedades, ou que justifiquem, por exemplo, a elaboração de currículos paralelos para diferentes culturas ou para pessoas com necessidades educacionais especiais. A sala de aula, ela só vai afirmar ou negar o sucesso da inclusão escolar. Isso não atribui a responsabilidade pelo sucesso ou pelo fracasso só ao professor, porque esse não pode estar sozinho. Ele tem que ter toda uma rede de apoio dentro da escola e fora da escola, para que o processo de inclusão ocorra. As crianças com necessidades educacionais, segundo a Declaração de Salamanca, ela necessita de uma rede de apoio que deve ser providenciada desde a ajuda mínima na classe regular até programas adicionais de apoio à aprendizagem dentro da escola e expandindo, se for necessário, uma assistência dada por professores especializados, pessoal e de apoio externo. Os sistemas de apoio devem começar na própria escola, na equipe e na gestão escolar. Aluno com necessidades especiais não é visto como
responsabilidade única do professor. Até porque não é, né? Mas ele é visto como responsabilidade de todas as pessoas que participam do processo educacional, desde dentro da sala de aula, de dentro da escola, até fora, na comunidade mais ampla. A direção e a coordenação devem dar suporte aos professores para que eles também possam dividir as suas dúvidas, as suas angústias. Existe a necessidade de se organizar espaços para se acompanhar os alunos, compartilhar com uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar e relatar as condições de aprendizagem da sala de aula, as situações de cada aluno, para que se possa discutir estratégias, possibilidades para enfrentamento de desafios. Todas essas ações, elas produzem assuntos para estudos e pesquisas que vão colaborar para a formação continuada das pessoas que atuam com educação inclusiva, os professores. A família deveria e deve ser uma rede de apoio, como a instituição primeira, e ser significativamente importante para a escolarização dos alunos. A fonte de informações para o professor sobre as necessidades específicas da criança. É necessário que se estabeleça uma relação de confiança e cooperação entre a escola e a família, pois esse vínculo favorecerá o desenvolvimento da criança. Os profissionais da área de saúde que trabalham com o aluno, entre eles os psicopedagogos, psicólogos, médicos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, também devem compor a rede. Esses profissionais poderão oferecer auxílio às necessidades das crianças e jovens e sugerir alternativas para o atendimento dessas necessidades. Na perspectiva da educação inclusiva, os apoios centrais reúnem serviços da educação especial, o atendimento educacional especializado, o AEE, os novos recursos que precisam ser incorporados dentro da escola. Todo aluno tem direito de frequentar o AEE segundo suas necessidades no período oposto ao período de aulas. O sistema público tem organizado salas multifuncionais, ou as chamadas salas de apoio, na própria escola ou em instituições conveniadas, tendo como objetivo oferecer recursos e acessibilidade a estratégias para eliminar barreiras, favorecendo assim plena participação no desenvolvimento da aprendizagem e no desenvolvimento social destes alunos. O decreto 6.571 de 2008 diz que os sistemas devem matricular os alunos com deficiências, transtornos globais, altas habilidades, superdotação nas classes comuns, ofertando o atendimento do AEE em salas de recursos multifuncionais ou centros de atendimento especializado, ou em instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas, instituições sem fins lucrativos. O artigo 2º diz que deve-se complementar a formação do aluno, disponibilizando serviços, recursos, para que ele possa ter acesso a estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade. Existe um parágrafo único que diz que, para fins dessas diretrizes, consideram-se recursos de acessibilidade na educação aqueles que asseguram condições de acesso ao currículo dos alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, promovendo a utilização dos materiais didáticos, pedagógicos
pedagógicos, dos espaços, da mobília, dos equipamentos dos sistemas de comunicação e informação, de transportes e de outros serviços. Veja, os alunos, hoje em dia, em algumas escolas, eles têm a possibilidade de não ter mobília no espaço onde a aula está sendo dada. A mobília fica encostada para que se possa trabalhar mais o corpo das crianças, e só se utiliza esta mobília quando há necessidade de fazer alguma atividade que se necessite estar sentado. Óbvio que, ao se tratando de uma classe inclusiva, é necessário que se tomem cuidados e que determinadas atividades só possam ocorrer com a permissão médica em relação aos alunos com alguns tipos de deficiências físicas mais sérias. Ainda que não existam números consideráveis, a inclusão ela vem sendo incorporada e ela tem revelado ações que podem ser consideradas práticas no sentido de dar ajuda ao professor. Ter um auxiliar em sala de aula é um exemplo, né? Ele deve estar presente durante todas as aulas, ou em alguns momentos, em algumas modalidades, como intérprete, dando apoio, auxiliar ou monitorar. Esse professor poderá possuir uma formação específica, básica, ou poderá ser um estagiário. A participação do professor no AEE poderá ocorrer na elaboração do planejamento e no suporte quanto à compreensão das condições de aprendizagem dos alunos, como forma de auxiliar a equipe pedagógica. Uma outra atividade evidenciada na prática inclusiva para favorecer o educador é a adoção da praxis no ensino, nas interações, ou seja, a atuação das interações no espaço e no tempo, relacionando diferentes conteúdos, diferentes atividades presentes no trabalho pedagógico. Esses procedimentos, eles vão promover aos alunos a probabilidade e a possibilidade de reorganizar o conhecimento, na medida em que são respeitados, ou devem pelo menos estar atentos para que sejam respeitados, estilos, ritmos de aprendizagem. Também devemos levar em conta que na educação inclusiva este momento está em fase de implementação. Então existem muitos desafios ainda a serem enfrentados. As iniciativas, elas são fundamentais e elas têm ocorrido. As experiências, agora, elas centralizam esforços para que, além da convivência, haja a participação e a aprendizagem de todos os alunos de uma forma efetiva. Muito obrigada e até a próxima.